Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, tá? Sejam bem-vindos ao curso BNCC da Educação Infantil. Gente, algumas pessoas me perguntando, professor, e o BNCC das séries iniciais? Gente, era para eles acontecerem concomitantemente, na mesma semana, porém, tem muitas pessoas que estão nesse curso, estão no outro. Então, assim, para a gente poder fazer tudo organizado, a gente vai fazer primeiro esse, tá? E depois a gente começa segunda-feira com o BNCC das séries iniciais. Lembrando que hoje nós temos duas aulas, não é? Que é a aula 2 e 3, tá? Para poder fechar a carga horária de vocês. E a gente finaliza a nossa aula hoje, gente. É isso mesmo. A gente vai finalizando a nossa aulinha hoje. E vocês irão lá no grupo depois, tá? Se prepare, porque na próxima semana vai ser liberada a prova de vocês, no mais tardar até sexta-feira. Eu digo próxima semana porque já é segunda, né? Começa o outro curso. Então, vai ser liberado para vocês a prova, tá bom? Até sexta-feira. E aí vocês vão respondendo. E quem quiser, na sexta-feira, fazer a aquisição do certificado, vocês podem estar falando comigo, que a gente está liberando o certificado para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. E detalhe, gente. Hoje eu vou desligar a câmera por causa da chuva aí fica oscilando a internet e pode prejudicar aí a transmissão para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Tá? Sejam bem-vindos novamente. Lembrando, hoje as nossas duas aulinhas juntas, aula 2 e 3, tá? Porque próxima segunda já começa o BNCC das séries iniciais para os interessados. Novamente falo, se você quiser o certificado, você fale comigo até sexta-feira para me mandar para a escola, sabe? Eles compartilhassem, para eles poderem estar aí liberando para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação e presença de todos. E vamos lá conhecer a nossa aulinha de hoje, tá? BNCC na educação infantil. Gente, o BNCC na educação infantil, ele vai trazer hoje, tá, no nosso estudo, duas coisas bem bacanas. Uma delas é sobre os campos de experiência e também os registros, que são os portfólios, os relatórios. Isso é muito importante também a gente estar falando sobre isso e também que vocês conheçam, até porque na educação infantil se trabalha muito com isso, tá? Com registros. Então, assim, hoje na nossa aulinha 2, aula 2 e 3 juntas, certo? E nós vamos hoje começar falando sobre os campos de experiências e o planejamento na prática. O nosso curso é BNCC, na educação infantil, tá? Até o planejamento ao chão da sala. Os campos de experiência, meus queridos, vocês já devem saber, quem já atua na sala de aula, que os campos de experiências, eles estão ali para quê? Para organizar o que deve ser ensinado. Até porque, não sei se vocês sabem, mas devem saber que na educação infantil não tem disciplinas, não tem português, matemática, história, geografia, que nós chamamos de disciplinas curriculares. O currículo dessa etapa, ele está dividido em quê? Em campos de experiências, tá? Em vez de disciplinas, nós temos campos de experiências. E esses campos de experiências, eles são organizados de forma alfanumérico. Ou seja, existe um código alfanumérico onde ele representa tanto as habilidades, os conhecimentos da educação infantil, quanto de qualquer outra etapa de ensino da educação brasileira, tá bom? Então, nós vamos conhecer também hoje como ler e identificar esses códigozinhos alfanuméricos que você, professor, que você, estudante, vai utilizar diariamente na sua prática de trabalho. O que são campos de experiência? Primeiro ponto que nós iremos falar, tá? O que são campos de experiência? Campos, quando eu falo de campo, pode lembrar mesmo de um campo de futebol, tá? Quando eu falo de experiências, pode lembrar realmente de alguém fazendo experimento no laboratório. Campos de experiência, gente, são espaços onde as crianças vivenciam o que nós conhecemos como conteúdos, mas não são conteúdos, tá? São campos de experiências. Diferente do ensino fundamental, como eu havia citado para vocês anteriormente, onde temos português e matemática e outras disciplinas,
Na educação infantil, o conhecimento ele é holístico. Essa palavrinha holística, gente, holístico, significa forma integrada, tá? Significa a criança como um todo, ela experimenta o saber, o conhecimento como um todo. Enquanto que você vai ensinar a criança no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano a fazer continhas de matemática, ela vai sentar, vai observar a sua aula e vai aprender aquilo. Na educação infantil, não. Não tem como ela sentar para aprender. Ela vai experimentar como um todo, com o corpo inteiro, a vivência dentro da educação infantil. Então, isso é o holístico. A criança aprende sobre números enquanto brinca de roda ou explora o jardim, como citado para vocês. O eu, primeiro campo de experiência. O eu, o outro, o nós, tá? Esse campo de experiência, ele vai trabalhar as relações. Que tipo de relações? A criança, como que ela se relaciona com ela mesma, tá? Como ela se relaciona com os outros e principalmente como ela constrói sua identidade. O eu, o outro, o nós, foca nessas interações, tá? É importante a gente observar aqui, gente, no eu, no outro, o nós, que atividades que envolvam, perdão, atividades que envolvem aí espelhos, escrita do nome na areia com massinha de modelar, tudo isso faz com que a criança se reconheça. É importante que nesse campo de experiência a criança se reconheça quem é ela, tá? Quem são seus pais, como que é o lugar que ela vive, querendo ou não, tudo isso faz parte do eu, do outro e do nós, a convivência, as interações, a autonomia dela, tá? Que ela seja autônoma, que ela seja mais independente. O segundo campo de experiência é corpo, gestos e movimentos. Nesse campo de experiência, o que é colocado? Que a criança ela deve ser levada a explorar o espaço e também o próprio corpo, tá? Saber onde está o olho, a boca, o que diferencia o olho da boca, conhecer onde é que ela está, o que é a escola, o que é a casa, o que é a igreja, o que é o parquinho, diferenciar isso é muito importante também. Então, dentro do campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, a criança ela vai ter essa capacidade de explorar o corpo, explorar a si, explorar o universo que ela está vivendo dentro de uma sala de aula e até mesmo fora dela, tá, gente? O outro campo de experiências é o campo de experiência, claro, que traz aí traços, sons, cores e formas. Traços, sons, cores e formas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a criança ela está desenvolvendo umas habilidades voltadas para aquilo que ela abstrato e concreto. Ou seja, quando eu falo de traços, sons, cores e formas, gente, eu estou além do objeto que ela pega, que é palpável. Se ela pega uma pena de galinha, ela segura aquela pena, ela sente a textura, tá? Ela sente a textura da pena, ela vê a forma. Mas aquela pena de galinha, muitas das vezes, ela é usada ou foi usada para escrever. A criança pega ali um barro vermelho e sente a textura dele, ela vai entender, com, claro, a mediação da professora, que aquele barro vermelho já foi ou que é usado para construir potes, construir panelas, pintar o corpo. Ou seja, sai muito dessa questão concreta para algo mais coletivo, sai desse campo específico, individualista, para ser algo mais coletivo, a vivência dela. Então, assim, como o próprio material mostra para vocês, tá? Essas manifestações artísticas e culturais, manifestações artísticas e culturais existentes no universo de cada uma dessas criancinhas que vocês é, trabalham diretamente com elas. O outro é escuta, fala, pensamento e imaginação. Gente, escutar, habilidade fundamental que todos os seres humanos precisam desenvolver.
Quando eu falo todos, é todos mesmo. A escuta e a fala são qualidades superiores que nós temos, tá? Que supera aí a nossa capacidade cognitiva em vários aspectos, porque é justamente isso que faz a gente ser o ser evoluído que nós somos, capacidade de se comunicar de forma criativa. Criamos os signos de língua, criamos a linguagem, criamos os códigos, enfim, tá? Então, a escuta, a fala, o pensamento, a imaginação são atividades neste campo de experiência que vão estimular aí a criança a desenvolver a sua oralidade, tá? E entender que quando ela tem esse contato com a cultura escrita, mais desenvolvida, ela vai ter suas percepções neurológicas, suas capacidades de desenvolver ali a leitura. Por mais, gente, que eu não possa utilizar a criança da educação infantil como um foco de alfabetização, não. Não é o foco da educação infantil, mesmo que você trabalhe letras, sons, quantidades, enfim, mas o foco não é você sentar uma criança para alfabetizá-la, mas sim desenvolver todos esses aspectos para que quando ela for para o primeiro ano, ela já consiga ter uma visão geral e consiga ali o professor das séries iniciais desenvolver um trabalho muito bem com essas crianças, tá bom? Então, olha a importância aí dos profissionais da área da educação infantil. Outro campo de experiência são os espaços, os tempos, quantidades, relações e transformações. É o campo de experiência que já vai estimular a criança, gente, ao pensamento científico e matemático, tá? É como se eu colocasse aqui para vocês, ó, deixa eu tentar aqui voltar para a gente ver uma coisa. Se eu pegar aqui o eu, o outro nós, ele vai focar em quê? Interações, autonomia e construção da identidade. Primeiro, corpo, gesto e movimento, exploração do espaço e do próprio corpo. E até chegar nos espaços, tempos e na relação matemática. Ou seja, tudo vai levando a criança a desenvolver de forma completa, de forma integralizada. É o corpo, é a linguagem, é o movimento, é a imaginação, é a criatividade e o pensamento científico e matemático. Ou seja, o professor ele não vai ensinar matemática, mas ele vai levar questões dentro desse universo da matemática para que a criança desenvolva, sim, as suas capacidades dentro dos aspectos do raciocínio lógico da matemática. Muito interessante os campos de experiência, gente, muito interessante mesmo. Mas a gente vai aqui para o que vocês querem que, na verdade, eu acredito que vocês já saibam falar sobre isso. Porém, como faz parte do curso, eu preciso explicar para vocês sobre os códigos alfanuméricos, tá? Para quem não sabe, gente, os códigos alfanuméricos são essas escritas que vocês já viram, ou alguém já falou para vocês, ou vocês já usam todos os dias, que é da BNCC. Isso aqui, ele orienta o trabalho do professor. Então, assim, ó, esse é o código alfanumérico, onde eu vou ler da seguinte forma, eu vou ler do jeito que está aqui. É I 02 ET 05. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que vocês terão que pegar, gente, são as iniciais alfabéticas. Temos aí duas letrinhas, o E e o I, tá? Ó, o E e o I, ele significa etapa, ou seja, educação infantil, tá? E se fosse do primeiro ao quinto ano, seria o quê? F, ensino fundamental, tá? Ou seja, é I, educação infantil. Quando a gente volta para cá, eu já vou saber que esse código, ele não é do ensino médio, ele não é do primeiro ano, ele é da educação infantil. Mas, professor, tudo bem. Mas você falou que na educação infantil tem a creche, né, até 3 anos, e tem a pré-escola de 4 e 5 anos. Como é que eu vou saber que esse código é de quê? De quem? Para quem?
Depois do EI, vai ter o 02, tá? Ó. Esse 02, gente, significa crianças bem pequenas. Vocês viram que a BNCC, ela divide as crianças em crianças bem pequenas e crianças pequenas, tá? Ou seja, 2 são crianças de 2 anos, ok? Então, aqui você tem educação infantil, tá? Educação infantil 02, que é 2 anos. Professor, e o que é esse ET? É o ET de Varginha? Não, não é o ET de Varginha. Esse ET, cadê aqui? Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não está aqui, pessoal. Mas o ET, não é o ET de Varginha, ele significa o campo de experiências, ó. Então, aqui ele é o campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ou seja, eu já sei que aqui eu vou trabalhar na educação infantil, com crianças de 2 anos, e vou trabalhar dentro do campo de experiências, espaços, tempos, enfim, tá? Ó, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Mas, Auri, tudo bem, entendi que o EI é educação infantil, que eu tenho que trabalhar. Já o 02 é crianças de 2 anos, isso mesmo. Já o ET, não é o ET de Varginha, mas é o código do campo de experiência, que é o espaços, tempos, enfim, relações e transformações, o ET. E esse 5, meus queridos, significa o objetivo de aprendizagem, ou seja, para cada campo de experiência tem os objetivos de aprendizagem, aquilo que a criança precisa aprender dentro daquele campo de experiência. Por exemplo, eu coloco aqui o campo de experiência, o eu, o outro, o nós. Não é só a criança brincar. Dentro desse campo de experiência tem os objetivos que eu quero alcançar com aquela criança, que são as habilidades, tá? De aprendizagem, os objetivos de aprendizagem deste campo, ou seja, que eu quero e preciso desenvolver com a criança, tá bom? Então, seria mais ou menos dentro desse aspecto. Quando você pegar um código alfanumérico, você vai identificar assim, EI, Educação Infantil, 02, 2 anos, tá? O E e o T aqui seria espaços, enfim, espaços, transformações. O 05 é a habilidade deste campo de experiência que tu precisa desenvolver. Com esse código, tu consegue já elaborar uma aula maravilhosa dentro dos conhecimentos que você adquiriu, tá bom? Então, para isso que serve esses códigos alfanuméricos aqui na BNCC. Outro tópico, meus queridos, que a gente precisa falar sobre nessa aula é o planejamento como contexto investigativo. Quando você for planejar uma aula de uma criança da educação infantil, geralmente não é uma aula solta, são sequências didáticas, tá? Essas sequências são de que forma? Um tema que é trabalhado durante a semana inteira sobre um determinado assunto. E esse tema, ele perpassa todos os campos de experiência, ou deveria perpassar. Aqui eu tenho algumas perguntas geradoras para a tua aula, que eu iria apresentar para vocês, certo? Ou seja, você seguindo essas perguntas, tu vai conseguir ter um bom planejamento e que o teu planejamento ele garanta que essa criança tenha e desenvolva os seus direitos de aprendizagem, tá bom? Planejamento da BNCC não é uma lista de tarefas, mas uma preparação de um cenário. É a estrutura de um plano de experiência. Meus queridos, novamente eu falo, não é plano de aula, viu? Educação infantil não tem plano de aula, são os planos de experiências de uma sequência didática. Aqui eu tenho a perguntinha, o quê? O que que eu vou desenvolver com a minha criança, com a minha turma? Aí esse o que vai ser justamente aquele código da BNCC. Você vai pegar o código e vai ver o que ele está pedindo e vai escrever aqui. O que? Isso. Aí você coloca. Irei trabalhar isso com as minhas crianças durante esse dia ou essa semana. Esse código é o quê?
O segundo ponto, gente, é com que são os materiais que vocês irão utilizar. E ele pede, tá? São orientações que os materiais de vocês não sejam materiais do dia a dia, assim que a criança já usa, como lápis de cores, não que isso não seja esteja para utilizar, precisa, mas que de preferência tu use materiais não estruturados, como ou as caixas de papelão, sementes, tecido, argila, tampinha de garrafa, claro, com supervisão, né? Para a criança não fazer uso indevido ou incorreto desses materiais. Mas por quê? Porque isso explora a capacidade e as habilidades imaginativas, conforme vocês viram na aula passada também, que é direito dela, o brincar, não é que a gente colocou lá a questão do brincar da criança e a interação, ou seja, para que ela consiga, de fato, validar aí a sua aprendizagem holística completa, tá bom? Onde a organização do espaço. A sala deve ser um convite à curiosidade. Então, assim, se você vai explorar tal tema na sala de aula, como, por exemplo, meio ambiente, que você propicie dentro da sala de aula materiais que remetem a esse tema e que a criança vivencie esses experimentos de meio ambiente dentro e fora da própria sala de aula, tá bom? E como, gente? Como isso acontece, tá? Novamente, o professor, ele não dá resposta. Ele não dá resposta, ele faz as perguntas e as crianças buscam por elas mesmas descobrir essa resposta. Depois, claro, o professor ele pode fazer aí a sua fala, enfim, mas o como é a mediação. Vygotsky já falava sobre isso. Você vai mediar o conhecimento, levando a criança de um conhecimento que ela já tem para um conhecimento que ela precisa alcançar, tá certo? Então, isso é o como. Gente, dentro desse aspecto que nós vimos, tá? Deixa eu ver só aqui da questão da beneficência. Pronto. Como, né? A mediação. Gente, então, assim, dentro desses aspectos, anotei já já, dentro desses aspectos, de fato, é nosso papel como professor refletir sobre isso, tá? Não tem assim, uma receita, uma fórmula mágica, é simplesmente respeitando as vivências da criança, respeitando as vivências, conhecendo a BNCC. É preciso, sim, que nós possamos conhecer o básico dela, tá? A BNCC ela é bem complexa, mas aqui é o que, de fato, compete à educação infantil e a nós, como professores, principalmente vocês da área da educação infantil, entender sobre isso, que existem os direitos de aprendizagem, que existem os eixos, que existem aí também os campos de experiências, e que esses campos de experiência têm os seus objetivos de aprendizagem, que isso tem que ser realizado para garantir, sim, a aprendizagem das crianças. Lembrando, a educação infantil nunca veio para promover uma criança para uma série seguinte, com o intuito de reprovação, não, tá? Mas ela vem com o papel de desenvolver, a preocupação é desenvolver a criança, para que quando ela venha aí para outras etapas, como primeiro, segundo, terceiro ano, ela já consiga ter uma base bem interessante, gente, bem sólida, de conhecimentos, como um todo, né? Para ela entender que a matemática do primeiro ano, que o português do primeiro ano, enfim, faz parte do dia a dia dela, porque ela já experimentou, já vivenciou isso no seu passado, aí, né, na série, na educação infantil. E a nossa aulinha 3, como eu disse, hoje era duas aulas em um só dia, tá? Até porque nós
Nós vamos iniciar séries iniciais na segunda-feira, certo, gente? Então, assim, a BNCC na Educação Infantil, aula 3. O que é que na aula 3 eu trago de conhecimento para vocês, tá? O que é que eu trago de conhecimento para vocês? Primeiro ponto é sobre a documentação pedagógica e a avaliação. O que seria isso? Primeiro ponto, a educação infantil não tem prova, a gente viu isso. Não vai passar uma prova para saber se a criança ela aprendeu algo, mas tu precisa sim ter registros que comprovem que essa criança ela avançou, que ela evoluiu durante o ano que ela estava na etapa que você vai trabalhar o que trabalha, tá bom? E quais seriam isso? Primeiro ponto, compreender a avaliação na educação infantil como observação e registro do percurso e aprender a redigir relatórios que respeitem a singularidade da criança, ok? Ou seja, você vai aprender a observar a criança, fazer relatórios e também fazer um registro, tá? Do que aquela criança ela era e o que ela se tornou. Até porque, gente, quem pega crianças aí de 2 aninhos, 3 aninhos, elas têm muita dificuldade de adaptação, choram bastante. Ou seja, se a criança, ela, no terceiro mês, quarto mês, já se adaptou perfeitamente, ela já evoluiu, ela já avançou, e isso tem que ser registrado pelo professor, certo? O que é avaliação na BNCC, tá? E o que não é. A avaliação na BNCC, gente, ela não é nota. Tu não vai dar um A, um X, você não vai dizer uma nota de 0 a 10, se a criança aprendeu, não aprendeu, se ela aprovou, reprovou, certo? A criança não repete de ano na educação infantil. Tenham em mente isso. A avaliação, ela é um acompanhamento. Tu vai observar como essa criança ela interage, como ela resolve os probleminhas no dia a dia, como ela evolui em relação a ela mesma, tá? Então, assim, isso é importante, por quê? Porque é o campo de vocês. A educação infantil trabalha diretamente com isso aqui, com essas ferramentas que a BNCC, obviamente, tá? Mas que traz aí esse fundamento da criança no campo de experiência dela. Tem que saber o que tu vai avaliar, entre aspas, mas o que tu vai observar para poder ajudar a criança a ter mais autonomia. A escuta ativa e o olhar do observador. Educação infantil, ela por si só já requer atenção do olhar, não é? Ela já requer atenção do olhar do profissional. Por ser crianças pequenas, propriamente dito, mas também, gente, porque eu preciso ter um olhar, como é que eu posso falar para vocês? Eu não quero usar a palavra um olhar crítico sobre a criança, mas um olhar cuidadoso, ao mesmo tempo que eu cuido, eu educo. E isso eu preciso ter em mente, tá? O que é e o que ser e como ser feito. Porque não é só cuidar, é educar. Não é só educar, é cuidar. Por isso que os olhos, a escuta, devem estar atento a cada movimento daquela criança. O que observar? Tá? De acordo com o material de vocês, eu preciso observar alguns aspectos, que ele sugere como a fala da criança. A criança brincou de faz de conta. Como é a fala dela? Como essa criança segura o pincel, como ela organiza as coisas, como ela organiza os brinquedos, tá? Quando é um desafio novo, situação nova, qual é a reação dela? Se ela desiste, se ela tenta, se ela morde, se ela briga, se ela é mais quieta, se ela compartilha, tá? Observações importantíssimas que você precisa pontuar. E pronto, Auri, eu já observei, eu já pontuei. E agora, o que é que eu preciso fazer? Agora tu precisa registrar, tá? Lembrando que o registro é obrigatório na educação infantil. E como é que você vai fazer isso? Primeiro ponto é um diário de bordo, uma sugestão, tá? O registro do professor sobre o grupo, tu vai poder criar um diário de bordo, um caderno, no celular mesmo, tu vai abrir ali um Word ou Canva e pode estar fazendo teu diário de bordo.
Hoje, o interesse pelas minhocas no jardim superou a contação de histórias. Preciso trazer lupas amanhã. Diário de bordo. Tu registra aquilo que foi importante na tua aula, que foi diferente, foi que tu observou, que foi impactante, tá? O diário de bordo, gente, ele não necessariamente tem que ter fotos, só registros escritos. Até porque as fotos, elas vão no portfólio, tá? O portfólio é outro documento, obrigatório. O professor ele precisa ter esse documento registrado com as evidências do trabalho desenvolvido. Muitos deles têm fotos, têm algumas falas, algumas produções das crianças, desenhos, da evolução, enfim, dentro do portfólio. Também tem um modelo de portfólio no final do curso, que vocês irão, quem for fazer a solicitação, né, da certificação, vai receber os modelos de portfólio, receber modelo de diário de bordo, tá tudo para você imprimir e já fazer o uso no seu dia a dia, tá bom? E também temos as mini histórias, tá? Um relato curto com uma foto de um momento específico de descoberta. A criança está brincando, aí você olha, ela ficou surpresa porque ela descobriu que misturar uma cor com a outra resulta em outra. Aí você tira uma foto e registra aquele momento portfólio, tá? Lembrando, gente, que questão das fotos, né? A gente está aí no policiamento realmente das leis que proíbe a divulgação de fotos de crianças. E o portfólio, como ele é um documento oficial, ele fica na escola, nos arquivos internos dela, tá bom? De um movimento que a escola tem. Agora sim, a escrita dos relatórios individuais. Outro ponto que o professor precisa fazer é relatório individual das crianças. Eu não vou dizer para vocês o, o tempo que vocês fazem, se é mensalmente, bimestralmente. Eu, particularmente, gosto de pontuar os meus relatórios mensalmente, tá? Porque eu consigo ver ali, como um todo, para o do meu planejamento, fazer esses relatórios a essas crianças também. Mas assim, gente, o relatório pedagógico não é apenas uma obrigação burocrática ou um papel para os pais. Ele é a memória viva do desenvolvimento da criança, tá? A tua escola, ela vai ver, teu núcleo gestor, como é que vai ser feito, se tem um modelo padrão a ser seguido. Porém, alguns pontos importantes, eles têm que ser apresentados, tá? Primeiro, diferente de uma prova, que vai medir resultados, enfim, o relatório da educação infantil, ele captura o percurso, ou seja, como a criança descobriu o mundo, como lidou com os desafios da convivência e como transformou a curiosidade em aprendizado. Ponto importante, tá? Outro ponto para você que é professor. Primeiro, o portfólio ele se torna uma ferramenta de reflexão sobre o quê? Sobre a sua própria prática. Por meio do portfólio, gente, você vai avaliar o teu trabalho, o desenvolvimento da criança, o que foi crítico, o que não foi, o que pode ser melhorado na etapa seguinte, tá? Ou seja, quando a família vê esse material, ela vai entender que a criança não estava só brincando. O teu olhar, a tua organização didática, pedagógica, mostrou que a criança também estava aprendendo no momento que ela estava na escola, ok? Escrita de relatórios individuais. Aqui são modelos, tá, gente? Vocês receberão modelos, porque para cada coisa tem um relatório diferente. Relatório para dizer que a criança se adaptou, se desenvolveu, a criança aprendeu, a criança entendeu, então vários modelos. Tem um modelo de relatório da criança para que vocês entendam um pouquinho. Neste primeiro semestre, observamos que o fulaninho demonstrou uma transição harmoniosa entre o ambiente familiar e o escolar. Ao chegar, já demonstra segurança ao despedir-se de seus familiares, direcionando-se com curiosidade às propostas organizadas em sala. No campo, o eu, outro e o nós, percebe-se que a criança vem construindo vínculos afetivos com os colegas e os professores, participando ativamente das, né? Aí você coloca. Então, é um modelo de relatório, tá bom? Tem vários modelos para vocês, tá? Como eu havia dito, que vocês podem utilizar, adaptar quantas vezes você precisar. E o outro, gente, é a ficha de desenvolvimento. Muitas das vezes você está realizando uma prática, você observa o comportamento,
Em vez de você estar escrevendo, você só marca o X, o famoso marcar X. Então, essas fichas de acompanhamento, elas ajudam muito o trabalho do professor da educação infantil. Por quê? Porque se torna mais prático. O professor não tem tempo de escrever textos longos enquanto as crianças estão em atividade. Ou seja, o ideal é usar uma pauta de observação por códigos ou legendas. Aí aqui, gente, na minha que eu utilizo, tá? Eu não utilizo na educação infantil, mas no primeiro ano, essas mesmas legendas. Quando a criança tem conquistado uma habilidade, eu boto C. Quando a criança está em processo, ou seja, ela sabe, mas ainda com alguns erros, eu boto o EP. Quando ela não demonstra ainda nenhuma habilidade daquele assunto, o ND. E aí o O são observações necessárias. Aí eu vou dizer, a criança é desatenta, a criança ela tem uma inquietação, a criança ela chora com constância. Isso me ajuda bastante na hora de fazer o relatório individual dos meus alunos, tá bom? E tudo isso vocês irão receber, certo? No final do curso, ao solicitar o certificadozinho de vocês, tá bom, meus queridos? Gente, é isso. Nossa aula termina aqui, nosso curso termina aqui, tá? Curso bem direto para vocês que estão aí na educação infantil, tá? Quando vocês solicitarem a certificação, é sexta-feira, no caso, eu vou liberar a prova para vocês sexta-feira, vocês sinalizam a certificação, e aí eu estou encaminhando vocês para o setor responsável, tá bom? Quero agradecer imensamente, imensamente mesmo, tá? Lembrando, o Drive vai estar disponível para vocês no final do curso também, com atividades de coordenação motora, atividades de jogos, brincadeiras, enfim, para que você possa fazer bom uso no teu dia a dia como profissional, tá bom? Então, muito obrigado, tenha um excelente estudos aí pela frente e espero encontrar vocês mais à frente em outras formações, tá bom? Muito obrigado e até mais.